Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Então, olha só, hoje a aula que nós vamos ter é a mesma aula que foi dada na segunda-feira, online, tá? Então, nós vamos repassar algumas das atividades que foram acrescidas. Então, eu gostaria que vocês pegassem as apostilas e me acompanhassem, então, lá na atividade de número 10, na apostila de atividades mesmo, tá bom? De atividades em sala de aula, tá? Então, olha só, galerinha, nessa atividade de número 10, nós temos ali uma menção a respeito das línguas que as pessoas usam, que as pessoas utilizam para falar em seus determinados países. Por exemplo, aqui no Brasil, nós falamos português, mas existem muitas pessoas que vêm de fora para cá, aprendem o nosso português, assim como se nós, enquanto brasileiros, formos para outro país, nós vamos, de certa forma, acabar aprendendo e procurar aprender aquela língua, tá? Por exemplo, se nós formos para os Estados Unidos, nós vamos, logicamente, aprender o inglês. Além dos idiomas diferentes, é legal que nós lembremos que existem sotaques, né? Então, vamos supor, se você for em São Paulo, a forma como as pessoas falam algumas palavras, a forma de expressão pode ser diferente, tá? Temos também ali os cariocas falam aquele arrastadinho, Catarina também. Então, são formas diferentes de falar, tá bom? Então, além das línguas, existem a linguagem. Eu vou ler o texto que tem aqui no nosso, então, na nossa atividade de número 10 na apostila, e a Prof. Dani quer que vocês acompanhem, tá bem? Está bem? Vamos lá? Então, presta atenção. Todas as línguas do Brasil. Aqui no Brasil são faladas tantas línguas. Hoje são mais de 200. Isso porque o nosso país é resultado da mistura de diferentes povos. Portugueses, espanhóis, franceses, alemães, holandeses, italianos, árabes, japoneses. E tem os africanos, que também são muitos aqui no Brasil. Todos esses povos se misturaram e formaram o povo brasileiro. Com tantas origens diferentes, seria difícil falar uma língua só, não é mesmo? Então, olha só, como eles vieram de lá para cá, nós aprendemos muita coisa. Além da parte da linguagem, tem a questão de cultura, né? Que a cultura também é outra etimologia que nós aprendemos a respeito da língua das pessoas, né? Dentro da cultura entram as questões das músicas diferentes, dos trabalhos manuais, do artesanato, das danças, do tempero que, são maravilhosos. A mamãe sabe, né, como são bons temperinhos para fazer aquela comida bem gostosa. Nessa atividade ali, vocês viram, notaram ali, que ali embaixo estão os amigos do coque, né? Olha só. E vocês já conhecem todos eles, né? Vocês viram que cada um ali tentou ensinar para nós uma forma de falar o termo bom dia. Nós aqui falamos bom dia. E assim por diante, né? Então, os outros lugares, os outros países, eles têm uma forma, então, bem diferente de falar essa mesma expressão, tá bom? Então, vamos lá. Já na atividade de número 11, eu quero que vocês virem a página e me acompanhem agora lá na atividade de número 11. Lembrando que na atividade de número 10, que nós acabamos de ver, nós vimos ali sobre as línguas que são faladas, né? Então, como as pessoas, os povos diferentes vieram morar aqui no Brasil, eles acabaram construindo um grupo de linguagens, né? Diferentes, de línguas, né? Aí, na atividade de número 11, ela fala para nós, né, a questão da escolha de dois povos. Aqui, a apostila escolheu os indígenas e também os africanos, tá? Quando ele faz essa escolha, ele quer que coloquemos algumas palavras, figuras, né, algumas figuras de linguagens que são referentes a esses povos. Então, olha só, a Prof. Dani fez uma pesquisa, ficou bem legal e olha só, vamos começar pelos indígenas, né? Eles são bem legais. Vamos ver? Olha só, algumas das palavras que a Prof. Dani até anotou aqui, que são bem legais. Então, são palavras que são ditas naquela língua e como nós aqui no Brasil falamos, ok? Bom, a origem de algumas dessas palavras, né? Por exemplo, arapuca. Para quem não conhece, arapuca é uma armadilha para pegar passarinho, tá? Então, a arapuca, ela vem do tupi. Na língua do tupi, eles falam Uirapuca e nós, Arapuca.
Uma outra palavra bem conhecida, que são, né, a própria família indígena, é o curumim. E o curumim no tupi é cunumim, tá? E começa com a letra K. Nós temos também o jacaré, quem não conhece o jacaré, né? Que o jacaré no tupi é iacaré. Vocês viram como é diferente? Como os índios falam? Os índios não falam jacaré, eles falam iacaré, tá? E o tucano, que também é do tupi, é tucana. Então, são palavras, assim, bem diferentes, tá? Já as de origem africana, que são diferentes das que nós acabamos de falar, que são as indígenas, tá? As africanas, nós temos uma palavra muito comum, que é o fubá, que é onde a mãe faz o fubá, a famosa polenta, né? E o fubá, ele vem do quimbundo, que é fuba. Então, os africanos chamavam o fubá de fuba e nós hoje chamamos de fubá. E o nosso fubá tem um acento lá na última letrinha da letra A, tá? Tem também o quitute. Quitute são coisas gostosas que a mamãe faz, que a vovó faz. E os africanos, já das famílias dos quicongos, eles chamam quitute de quilute. Diferente, né? E a farofa, quem não gosta de uma boa farofa, pode ser até aquela farofa que a mamãe compra no pacotinho, ela vem do quimbundo, que significa falofa. Mudou, né? Só trocou o L pelo R. Mas então hoje, galerinha, nós aprendemos duas coisas diferentes. Lá na atividade de número 10, nós aprendemos então sobre as formas que as pessoas falam de um país para o outro. Cada país tem sua linguagem, isso é muito bacana, viu? E nós aprendemos agora, nessa atividade de número 11, algumas palavras que são ditas, são as mesmas palavras, mas são ditas e representadas de formas bem diferentes. Tá bom? Eu acho que é isso então. A atividade para casa, ela foi mandada para vocês já, tá bom? Mas olha lá, eu vou dar uma dica, hein, galera? Na atividade para casa, vocês vão ter que prestar muita atenção lá na Flora. A Flora estava usando uma máscara bem legal. E eu quero que vocês façam uma máscara mais ou menos igual a da Flora, tá? Com aquele capricho bem bacana, pode ser uma cara de leão, pode ser aí, deixa eu ver, que mais? De cachorrinho, de gato, de coelhinho. Então eu quero ver, hein? Vamos fazer então um festival dessas máscaras bem lindas e eu tenho certeza que vão ficar assim todas, ó, brilhantes e maravilhosas. Meus amores, façam todas as atividades e já sabem, se tiver alguma dúvida, Prof. Dani tá aqui, tá? Beijo grande pra vocês e uma ótima semana abençoada pra todas as suas famílias.